Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E nós vamos falar hoje sobre saúde mental. E aí, uma pergunta: como está a sua saúde mental? E a pergunta também é: se não você, alguém muito próximo no seu entorno que sofre com questões de saúde mental? Então, esse é o mês da saúde mental. Embora nós escolhemos um mês para falar sobre saúde mental e todos estão com a mesma bandeira e é muito relevante, muito importante, eu acho que mais importante que isso é a gente contextualizar um pouco. Por que a gente sofre tanto com questões hoje de saúde mental? Porque o mundo ele virou um VUCA, ele se transformou, né? Se a gente pensar em gerações de 30, 40, 50 anos atrás, nós vivemos um mundo completamente diferente, né? Internet está aí, com informações à velocidade da luz, né? 30 anos a internet está aí, trazendo informações de forma massiva, informações que você busca e, ora, informações que simplesmente é empurrado em todos os canais, né? Então, desde o seu smartphone até a sua televisão, é rádio, tudo é um input de informações. E nesse lugar, muitas vezes, a gente pode se perder de quem nós somos. E é nesse momento em que a gente começa a adoecer, sem prestar muita atenção em questões dessa vida maluca que nós levamos, né? Mulheres com dupla jornada, que trabalham em casa, trabalham fora, educam filhos, muitas vezes sustentam uma casa sozinha. Homens também que, numa outra versão, estão se perdendo no caminho e acuados, porque muitas vezes não conseguem dar passos para evoluir, para se compreender e para viver melhor nesse mundo, né? Tudo isso nos leva a sentimentos profundos e muitas vezes algumas doenças, né? Desde uma depressão, um burnout, uma tristeza profunda, uma sensação de estar perdido nesse mundo e muitas vezes tudo isso aguçado pelas nossas características de personalidade. Ué, mas o que a gente vai fazer então para viver nesse mundo? Eu não posso sair desse mundo. Não, vivemos nesse mundo. Mas o que nós podemos é aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Porque à medida em que eu sei quem eu sou, quais são as minhas características de personalidade, como eu vivo nesse mundo, como é que as minhas características elas reagem sobre o outro, né? Como é que eu faço isso e como eu recebo esse retorno? Então tudo diz muito mais sobre nós mesmos. Como é que eu me conheço, né? E para isso a gente fala de autoconhecimento, que é um caminho. É um caminho que te leva para um processo de se encontrar nesse mundo onde muitas vezes a gente se perde mesmo, né? Eu acho que no meu entorno não existe alguém que não sofra com essas questões, né? Eu mesma já tive burnout, por 2 vezes inclusive, né? Até que chega um momento em que você não tem saída, você precisa fazer algo, você precisa mudar e você precisa achar esse ponto para aterrissar dentro de você. E para achar esse lugar de aterrissar, de conforto, né? De como eu acho uma conexão com o mais puro em mim, com a minha essência, né? Com o que é o divino que a gente chama, né? Essa conexão com o divino, a gente precisa fazer um caminho de volta. Naturalmente, ao longo dessa vida, a gente vai se desconectando, se desconectando, se desprendendo. Você se funde ao outro, depois você tem um ambiente de trabalho, você tem um ambiente de estudos. Quando você menos vê, você se distancia de quem é. E o caminho para esse encontro, para esse retorno, é autoconhecimento. É um lugar que te aproxima todos os dias de quem você é. E aí você acaba ficando centrado. E por mais que o mundo continue nessa loucura, você não se perde em quem você é, naquilo que você acredita, naquilo que você semeia no dia a dia, naquilo como você faz para você, faz para o outro, né? E isso é possível a partir do momento que você faz um retorno para você mesmo, né? Que é a melhor pessoa. Então, estou aqui hoje para falar especificamente de um assunto que tem muito a ver com saúde mental. Saúde mental ele tem 2 pilares que não dá para não falar quando a gente fala de saúde mental. O primeiro pilar é falar um pouco de autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? Porque eu sou responsável por todas as minhas ações, de forma inconsciente ou de forma consciente, isso não importa. O que importa é que eu sou a responsável. Mas a partir do momento em que eu tenho informações sobre quem eu sou, como eu sou, e muitas vezes porque eu ajo de determinada maneira, isso faz a diferença.
eu começo a fazer as melhores escolhas. Veja, já era responsável sem consciência, mas com consciência eu faço as melhores escolhas. Então, autorresponsabilidade é um caminho que te leva a se conectar com você, a entender primeiro em que momento você parou. E que se a sua vida está maravilhosa, parabéns, você é responsável. Mas se a sua vida também não é boa e você só reclama e tem problemas, parabéns, você também é o único responsável. Porque a vida é um presente que nós recebemos quando chegamos aqui neste mundo. É um tremendo de um banquete, como diz uma amiga muito querida, que é uma amiga para a vida. A vida é um banquete. E o que você faz com esse banquete? Porque é você o responsável. A vida um dia vai acabar e você não vai poder ficar nomeando alguém para ser o seu responsável. Seu pai, a sua mãe, porque a infância foi difícil, porque tudo é muito difícil. Você responde por você, porque um dia não haverá pai, um dia não haverá mãe, e a vida ela segue. Porque a vida é um voo solo. E você é responsável pela sua vida. É você o único responsável pela sua vida. Então, para a gente falar de saúde mental, eu acho fundamental também falar de o processo de autorresponsabilidade. O mundo ele pode estar maluco e eu vejo muitas vezes uma liderança que faz muito mal aos seus liderados, mas essa pessoa também está perdida. E não cabe a mim responsabilizá-las pelas minhas questões, ou como eu faço toda a interpretação e como eu manifesto, seja no coletivo de trabalho, seja nas minhas relações pessoais. O que cabe mesmo é eu me compreender. E a partir do momento que eu acho que um ambiente é nocivo, eu saio dele. Ou eu não me contamino mais com ele, eu me distancio dele. Então, o que eu queria trazer hoje nessa reflexão de saúde mental, somos responsáveis, sim. Só que não nos damos conta. E aí adoecemos, né? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um comportamento que vai me adoecer. Porque a sua cabeça vai produzir as suas doenças para o seu corpo. Como diz o ditado mais antigo, quando você tem mente sã, você tem corpo são. Mas quando as suas emoções não estão equilibradas, quando você não está bem, você começa a refletir no seu corpo todas as doenças. E aí são inúmeras. Desde uma dor de estômago até tudo que você possa imaginar, você vai levar para o seu corpo. Então, muito importante a gente falar de autorresponsabilidade. Esse é o primeiro pilar, para falar de saúde mental. E também falar do processo de autoconhecimento. E eu gosto de falar principalmente por uma experiência própria. Né? Eu gosto de falar daquilo que é empírico, que foi na minha vida vivido, sentido, com dores e com muito aprendizado. Então, autoconhecimento é um lugar que te leva todos os dias um pouquinho mais. Para onde? Para você mesmo. Para um lugar de paz, que eu consigo compreender o que eu vim fazer nesse mundo. Quem eu sou? Qual é a minha essência? E qual é a minha personalidade, né? Então, eu preciso compreender isso. E a partir do momento que eu sei mais sobre mim, eu sei viver neste mundo. Quando eu sei mais sobre mim, eu sei me posicionar. Quando alguém tenta me humilhar, quando alguém tenta me ferir, quando alguém tenta me agredir, quando eu sei e tenho compaixão por mim e pelo outro, eu consigo sair destas situações. Eu consigo viver melhor. Sem beber o copo de veneno que o outro está me dando. Cabe a mim aceitar, beber ou não aquele veneno. Muita coisa diz sobre ele mesmo, mas aquilo que diz sobre mim, eu posso tomar as decisões. Então, autoconhecimento é um caminho incrível. E quando a gente fala de autoconhecimento, você tem N possibilidades. O importante é entender, enquanto ser humano neste mundo, que a gente caminha hoje só num corpo e uma mente completamente racional. E que eu preciso trazer para este corpo aquilo que é divino, aquilo do qual nós somos compostos, né? Eu tenho racional, mas eu também tenho uma inteligência emocional. E eu também tenho uma inteligência espiritual. Que numa sociedade contemporânea a gente se distanciou de tudo isso. Nós vivemos numa sociedade capitalista que nos estimula a pensar e ser melhor, melhor que o outro, melhor faculdade, melhor curso, como ganhar dinheiro, como ser bem-sucedido, como fazer, como acontecer.
e não trabalha os outros dois pilares do quais nós somos constituídos. E isso é importante, a gente ter essa clareza. E o autoconhecimento, independente do viés que você escolha, né, você vai ter possibilidades, se você é mais autodidata por um livro, você vai ter possibilidade de N, né, caminhos. Você pode ter um terapeuta. Ah, mas isso é caro. Autoconhecimento não é luxo. Autoconhecimento não é restrito. Autoconhecimento ele só precisa de um ingrediente. Sabe qual é? Vontade. É um despertar que nasce individualmente em cada um. Mas para isso, você precisa querer. Eu quero. Eu desejo ser melhor. Eu desejo ser melhor enquanto ser humano nesse mundo, né? Enquanto uma amiga, como eu sou para outra. Melhor enquanto mãe para os meus filhos, enquanto cidadã andando nesse mundo e cruzando com pessoas na rua. No meu trabalho, né? Nas minhas atitudes. Quando eu quero isso, quando eu quero ser melhor, eu estou simplesmente honrando o presente da vida. E honrar o presente da vida é viver uma vida em que eu consiga ser melhor todos os dias nas minhas ações. Né? Aquilo que eu faço que é bom para mim e que é bom para o outro. E é possível. O que é bom só para mim, muitas vezes, não é bom para o outro. Se eu tenho uma conduta no coletivo em que eu sei respeitar a mim e o outro, isso é bom para todo mundo. Porque eu não vivo sozinha, eu vivo num coletivo. Você vive num coletivo. A gente precisa disso. Então, quando nós damos o passo e queremos saber mais sobre autoconhecimento, e, de novo, você tem muitos caminhos para chegar neste lugar. Né? Você sempre tem alguém do seu lado que está estudando. Você tem audiobook gratuito. Você tem livros mais caros, mais baratos. Você tem livros. Você tem programas. Você tem podcast. Você tem uma infinidade de possibilidades de sair do lugar de onde você está. Só que para sair desse lugar tem que haver o desejo. Eu quero. Eu quero ser melhor para mim. Como é ser melhor para mim? E quando eu for melhor para mim, com certeza, eu vou desenvolver autocompaixão e vou conseguir ser melhor com o outro também. Mas aqui, especificamente, para falar de uma linha de autoconhecimento e que fala com muitas outras, né? Eu vou falar um pouquinho de Eneagrama. Eneagrama é um mapa de personalidades. Para quem não conhece muito ainda sobre Eneagrama, 2500 antes de Cristo, os monges dos exércitos já estudavam os comportamentos, as paixões, o que aquelas pessoas tinham, né? O que os monges, como manifestava individualmente para cada um dos monges do deserto o seu comportamento, né? Mais raivoso, mais letárgico, mais sentimental. Então, é um estudo muito profundo, 2500 anos antes de Cristo, que depois volta para 1800 de novo, ressurge com Oscar Ichaço, falando de novo que é Eneagrama, retomando e esse estudo profundo que ficou perdido, como muitos outros estudos, porque numa sociedade contemporânea você vai deixando tudo aquilo em busca de um olhar onde o movimento da sociedade te leva. A gente vive um movimento onde a gente estimula apenas o racional. Então, o Eneagrama ele é um mapa de personalidades. E para te mostrar melhor, é exatamente essa figura aqui atrás. Esta é a figura do Eneagrama. Tem 9 pontas. Cada 9 pontas dessa estrela, dessa figura, é uma personalidade. E o que é importante a gente saber? O que o Eneagrama pode te revelar? E pode ser muito especial. E aí é uma experiência para cada um, depende do despertar e do interesse também de cada um. Ele vai mostrar como é que foi definida a sua personalidade. Como é que você definiu? Como foi feito esse processo? Como aconteceu? Eu nasci e aí é o que revela o Eneagrama. O Eneagrama diz sobre um estudo profundo, e depois Freud também fala sobre isso, a experiência de infância da criança definiu a personalidade. Veja, a criança ela teve um olhar sobre o mundo, desde a sua gestação, ainda na barriga, até os teus 3 anos de idade. Possivelmente, essa criança teve um insight. De novo, a gente chama de percepção. É como a criança olhou.
De repente, uma criança de 3 anos, ela olha para essa sala e ela vai imaginar um universo gigantesco, cheio de cada luz que ela olhar, ela vai compreender que é uma estrela. Por quê? Porque o olhar da criança, ele ainda é um olhar de crescimento, ela ainda vai receber muitas informações. Só que para essa criança, esse primeiro olhar, esse input, define a personalidade dela. Comportamentos que muitas vezes podem de fato ter acontecido, desde a barriga até os 3 anos de idade, até interpretações e que muitas vezes se repetem em algumas personalidades, as pessoas reconhecem aquele comportamento se repetindo ao longo da sua vida. É isso que define a personalidade. E aqui na figura do Eneagrama, eu vou mostrar para vocês os centros de inteligências e como eles estão divididos, tá? 8, 9 e 1 é o centro de inteligência do fazer. 8, 9 e 1 são personalidades que têm muito forte o fazer. E é uma personalidade que sente muito no visceral, na barriga. Essas pessoas são pessoas que têm muito poder de ação e fazem muito, mas tudo delas é sentido primeiro na barriga. Então, ela muitas vezes não chega nesse processo do cognitivo. Então, se alguém diz algo que não gostou, que desagradou, vai direto para a barriga. É aquela emoção da raiva manifestada ali na barriga, né? Tudo é sentido no corpo. 8, 9 e 1 são personalidades que sentem no corpo. Tem muito poder de execução e de ação, fazem, mas são pessoas que sentem muito no corpo. Essa é a diferença dos outros 3 centros de inteligência que a gente vai falar num próximo episódio. Tá? Mas aqui eu queria trazer um pouquinho do que é a estrutura de personalidade. Tá, já entendi que existem 3 centros de inteligência. 8, 9 e 1 dentro da inteligência do fazer. 2, 3 e 4 dentro do centro de inteligência emocional. 5, 6 e 7, total inteligência racional. É o cognitivo. É assim que está distribuído. Ah, mas você está me dizendo que eu só tenho uma inteligência? Não, nós temos tudo isso. Nós somos tudo isso. Mas nós moramos mais num lugar, moramos mais numa personalidade. E para você entender, eu vou descrever um pouquinho sobre a estrutura de personalidade, de como ela é constituída. A estrutura de personalidade, ela é composta por 5 pilares. Quais são esses pilares, né? Como é que está constituído a minha personalidade, né? A gente começa sempre na experiência de infância, que é diferente para cada um desses 9 tipos aqui do Eneagrama. A experiência de infância é individual. Cada um teve um olhar, uma percepção, essa criança teve. Então, é um processo individual de cada um. E ela simbolizou um sentimento nessa criança que definiu, inclusive, o mecanismo dela. Então, pilar 2 é o mecanismo que foi definido, né? Qual é o instinto, né? O que ele fez com aquilo que ele recebeu, né? Então, se a gente começasse a falar aqui, por exemplo, de uma personalidade do tipo 8, para ficar mais fácil o exemplo, a experiência de infância do 8 é: ele foi traído por quem mais confiava. Essa é a experiência dolorosa ou a interpretação da criança. Uma experiência de dor, de ser traído em quem confiava. E o que isso resultou? Uma sensação de insignificância, de eu não significo, eu não sou importante. Esta é a percepção de uma criança do tipo 8. A experiência de infância dela, a percepção que gerou foi exatamente essa. E qual é o mecanismo de defesa dessa criança? Negação. Eu nego o tempo inteiro fraqueza. Nem pensar em ser fraco. Porque, veja, se eu confiava e eu fui traído por quem eu mais confiava, eu não posso confiar. Eu tenho que ser forte. Então, é uma negação. Não existe fraqueza. A criança caiu, levantou, limpou, seguiu a vida deu um tapa, ela levantou de novo. Não tem fraqueza. Tem uma força, e uma força gigantesca que, inclusive, leva para realizações muito grandes. Óbvio, como tudo, sempre também deixando marcas pelo meio do caminho.
Mas esse é o mecanismo do tipo 8, como um exemplo. E a fixação? Qual a fixação? Mecanismo de fixação que fica na personalidade do tipo 8? Vingança. Senso de justiça. A qualquer momento eu vou reparar uma injustiça. Porque o tipo 8 sofreu uma injustiça, então ele precisa reparar qualquer injustiça. Normalmente tem uma bandeira muito forte em relação à justiça, vai defender a qualquer custo. Pessoas ao seu lado, os mais fracos, qualquer coisa que mostre que não houve justiça. É uma reparação. E um desejo de doce vingança. Como é que eu mostro? E aí, vingança, a gente acha sempre que vingança é algo do tipo pesado, né? Bateu, foi lá, bateu no outro, arranhou um carro. Não, existem vinganças sutis. Muitas vezes, numa certa medida ou com uma certa delicadeza, o tipo 8 consegue se vingar. Aquele velho e bom exemplo. Falei que ia dar errado, ó. Não me ouviu? Bem feito. Deu errado. É um tipo de vingança. Esse é um tipo de vingança. E esse é a fixação da personalidade 8. A estrutura e a composição é essa. E depois ele gera uma paixão. Qual é a paixão do tipo 8? Os monges do deserto deram o nome de luxúria, mas não falamos luxúria num contexto como se entende hoje, com uma conotação sexual. Não. A luxúria vem do luxo. Luxo é exagero, é tudo aquilo que eu não preciso, é o excesso. Personalidade, tipo 8, ela vive em excesso. Normalmente se come muito. Se compra, compra muito. Se faz, faz muito. Se tem amigos, tem muitos amigos. Se gosta de algo, gosta muito, sempre nos excessos. Se bebe, bebe muito. Não é um bebe normal, não é um come normal, não é um tem amigos normal. É sempre esse excesso. Essa é a paixão da personalidade do tipo 8, da estrutura de personalidade do tipo 8. E a motivação? Porque o que motiva o tipo 8? Controlar. Veja, a percepção da criança, fui traída. Não posso confiar. Se eu não posso confiar, eu tenho que ser forte. Mecanismo. Negação, sou forte. Não preciso de ninguém. Sempre vou me virar sozinha. Não peço ajuda, sou forte, vou lá e faço mesmo, consigo fazer. Tenho essa força dentro de mim, que é uma coisa conectada, inclusive, com a força da natureza. Eu posso, eu faço, eu fiz, eu consigo. Chega a ser desafiador, que é como o arquétipo do tipo 8. O nome, inclusive, é esse, né? Um apelido, um arquétipo, é o desafiador. Se você diz para um tipo 8 que ele não consegue, você está pedindo para que ele faça, para que ele consiga. É a característica, inclusive, da personalidade do tipo 8. Então, veja, fui traído. Qual que é meu mecanismo? Nego, me torno forte, porque eu não preciso de absolutamente ninguém. Mas também desenvolvo um mecanismo. Reparação de justiça a qualquer preço. Preciso ser eu a pessoa, porque como eu faço e eu posso, eu vou defender os fracos e oprimidos. Todos que estiverem no meu entorno, eu vou puxar e vou fazer uma reparação da injustiça. E vou fazer vingança, se possível, em muitas situações. Sutis, como eu dei exemplo. E depois essa paixão, a paixão do excesso, do exagero, porque ele faz. Tipo 8 faz. Ele faz muito. Ele tem essa força de fazer, né? E a motivação é controlar. Eu preciso ter tudo sob controle. As pessoas, tudo o que vai acontecer. Eu preciso ter tudo na ilusão, óbvio, né? Mas na característica, na estrutura de personalidade, eu controlo absolutamente tudo. Eu mantenho tudo aqui, no meu controle. Eu sei tudo o que vai acontecer. De novo, o tipo 8 não tem essa noção de que isso é uma ilusão e de que não temos controle sobre absolutamente nada na vida. Planejamos, guardamos dinheiro, temos projetos, desejos, sonhos, filhos. Isso são projeções, são desejos, são sonhos. O fazer, ele não depende do tipo 8, embora ele pense que depende única e exclusivamente dele, seu controle.
Mas, na verdade, existe um ser muito maior que rege tudo isso. Então, indiscutivelmente, não é. Mas é essa a estrutura de personalidade do Eneatipo 8 no Eneagrama. É uma pessoa muito conhecida por onde chega, né? O que faz, como ela faz, normalmente tem um poder muito grande de fazer, é admirado pelas pessoas, pela sua força, capacidade de conectar pessoas, tocar muitos projetos ao mesmo tempo, fazer muitas coisas, né? Nunca está cansado, está sempre fazendo, fazendo e fazendo mais, né? Aqui eu dei alguns exemplos de como é a estrutura de um eneatipo, que é o tipo 8, personalidade 8, uh, no eneagrama, né? É óbvio que para saber muito mais sobre o que diz a sua personalidade, não só a personalidade, que é o que a gente constituiu para viver nesse mundo, você também precisa se aproximar da sua essência, né? E o tipo 8, como todas as 9 personalidades, também tem uma essência. E o que a gente busca pelo autoconhecimento é justamente um lugar onde eu tenha equilíbrio. É o equilíbrio que é saudável. Não é no excesso, nem para menos, nem para mais. A gente precisa exatamente desse balance, desse equilíbrio para viver nesse mundo. E aí eu quis trazer esse exemplo especificamente aqui de um caminho de autoconhecimento que é o Eneagrama, mas também trazer algumas características de como um distúrbio numa personalidade em que a gente não se percebe no dia a dia pode sim ocasionar danos na saúde mental. Por quê? Veja, a energia que move, né, o sentimento que move a personalidade e o centro de inteligência 891 tem por trás uma raiva. Todo mundo tem raiva. Está tudo bem. Está tudo bem. Temos tudo, somos essa dualidade. Mas quando existe um desequilíbrio e essa raiva ela começa a me matar, a matar o tipo 8. Veja, a raiva ela é importante, inclusive. Né? A gente vai ver isso depois em outros eneatipos onde essa raiva não é expressada. Só que no tipo 8 ela se manifesta muito fácil. E se ela está em descontrole, a gente acaba adoecendo. Adoecendo as pessoas com quem convive conosco, mas nos adoecendo também. Né? O tipo 8 adoece. Por quê? Normalmente vai desenvolver muitos problemas de estômago. Por quê? Porque a raiva toda, porque ele não consegue o mundo rodar do jeito que ele quer e por tudo que ele sente. Essa raiva em excesso, que um momento ajudou a realizar e a construir, começa a matá-lo. Então, o convite para entendermos o que é a nossa personalidade, buscar esse equilíbrio para viver neste mundo. Porque no mundo onde você está exposto a tudo, você precisa se conhecer para saber como agir diante dos desafios e não adoecer e não ter danos na sua saúde mental, né? Conseguir viver nesse mundo achando esse equilíbrio, essa paz interior, né? Então, por isso do Eneagrama, por isso desse convite de você entender um pouco o que é Eneagrama, entender o que é essa estrutura personalidade. Falei um pouco aqui da estrutura e da personalidade do tipo 8. Óbvio que aqui é infinitamente, um trabalho muito pequeno de mostrar sobre o tipo 8, né? Mas se você tem curiosidade de saber um pouco mais, você vai me seguir nas redes, né? Eu promovo workshops. Eu também falo sobre esse tema. A gente pode trocar figurinhas, posso mandar livros para você, a gente pode fazer uma mentoria, muitas coisas que vai te levar para esse caminho. Eu vou falar nos próximos episódios sobre as outras personalidades também, né? Todo dia um pouquinho, conta-gotas aqui. Mas óbvio que para aprofundar precisa de fato se interessar por um trabalho de autoconhecimento e no fato eu desejo de entender mais sobre você mesmo e achar esse lugar, tá bom? Se esse conteúdo foi bem legal para você, gostou, comenta aqui para mim, por favor. Isso ajuda muito o meu trabalho, isso ajuda outras pessoas também. Me segue nas redes e vem para muito mais consciência. Podcast e Eneagrama. Muito mais consciência e Eneagrama, que é um caminho onde ele só começa, mas nunca termina, que é o caminho de autoconhecimento. O caminho que leva você para o melhor de você mesmo. Eu te espero lá.